Olá, a paz do Senhor, muito boa noite em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Romano e é um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para compartilharmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que se encontra lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, no seu capítulo número 7 a seguir, que diz exatamente assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim,
tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso o que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Até aí o texto da palavra de Deus. Nós encontramos aqui então a sequência do cerco de Samaria. No vídeo mensagem anterior nós falamos sobre o cerco de Samaria e falamos também sobre a responsabilidade humana, que nós, homens, seres humanos, somos totalmente responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, e que as nossas ações, sejam elas boas ou ruins, sempre trazem consequências. E é necessário que nós venhamos assumir a nossa responsabilidade quanto aos nossos atos. Bem, esta foi a mensagem anterior, mas hoje, no capítulo 7, que nós acabamos de ler, de 2 Reis, nós encontramos agora ainda Samaria cercada, o cerco ainda estava acontecendo, só que o cerco de Samaria estava chegando ao fim. E nós encontramos nesse texto aqui o fim do cerco de Samaria e a providência divina. É este o assunto que nós estaremos tratando nesta noite com vocês. O texto fala que quando o rei Jorão viu toda aquela desgraça, ele logo se apressa em culpar o profeta Eliseu e, consequentemente, também culpa Deus. E nós comentamos também no vídeo anterior que nós fazemos exatamente a mesma coisa. Não assumimos nossas responsabilidades, mas quando as coisas ruins começam a acontecer em nossas vidas, nós sempre arrumamos uma forma de arrumarmos um culpado e de transferirmos a responsabilidade, a culpa para alguém. O rei, então, ele furioso, ele procurou a morte do profeta Eliseu. Ele mandou um mensageiro na frente e ele foi logo atrás. E o mensageiro foi com a ordem, foi com a responsabilidade de encontrar o profeta Eliseu e executar Eliseu, decapitando Eliseu. E para que isso fosse realmente feito, o rei foi logo atrás, foi no encalço deste mensageiro, deste homem que tinha essa responsabilidade, para ver se de fato isso estaria acontecendo. Mas no texto anterior ainda nos fala que Deus mostrou a Eliseu o que estava acontecendo. E Eliseu então, divinamente orientado e avisado por Deus, ele então pediu para que as portas permanecessem fechadas e que as portas não fossem abertas. E assim foi feito. E nos diz o texto que quando o rei chega então àquela casa, o rei diz o seguinte: eu não tenho mais confiança em Deus, não tenho mais esperança em Deus, porque todo esse mal vem da parte de Deus. E naquele exato momento, o profeta Eliseu, na unção de Deus e na direção do Espírito Santo do Senhor, ele diz então o seguinte, que Deus estaria colocando um fim àquele sofrimento,
que Deus estaria extinguindo com aquele cerco e que a fome daquele povo seria saciada. Só que enquanto Eliseu ele diz isso, enquanto ele proclama isso, nos diz o texto bíblico que existia um oficial do rei, esse oficial em que o rei tinha tamanha confiança, que o rei se escorava nesse homem, no ombro desse homem. Esse homem então, esse oficial disse: será que de fato isso pode acontecer? Olha, ainda que as janelas do céu sejam abertas, não teria comida suficiente para todo esse povo. Então, naquele instante, o profeta Eliseu diz o seguinte: isto de fato vai acontecer, e você verá com seus próprios olhos. No entanto, você não comerá nada desta comida. Você não vai usufruir de coisa alguma das bênçãos que hão de acontecer com o povo de Israel. Do lado de fora dos muros de Samaria, nos diz o texto que estavam 4 homens leprosos. Esses 4 homens, eles, segundo a lei, eles não poderiam estar na cidade. Por isso, então, eles estavam fora dos muros da cidade. Eles estavam ali vivendo de maneira, assim, podemos dizer, muito humilhante, mediante a sua enfermidade. Eles eram leprosos, não podiam ter o convívio com as demais pessoas, porque a lepra ela era contagiosa e também a lepra era vista como uma enfermidade imunda pela lei mosaica. Então eles não poderiam ter contato com estes homens e por essa razão eles viviam do lado de fora dos muros da cidade. E esses homens eles viviam de migalhas e esmolas, e a fome era muito grande, tanto para aqueles que estavam dentro dos muros de Samaria, imagine para aqueles homens que estavam por lá de fora, que viviam de migalhas e de esmolas. Certamente a fome também apertou para eles, eles não tinham mais para quem pedir migalhas, eles não tinham mais para quem pedir esmolas, haja vista que até mesmo para quem estava dentro dos muros de Jerusalém, a fome era muito grande, a fome era extensa. O texto passado falou que eles estavam comendo até cabeças de jumentos, e estavam inclusive também comendo até excrementos de pombos. A fome era tamanha que eles estavam até praticando atos de canibalismo. E isso para quem estava dentro dos muros da cidade. E estes 4 leprosos que estavam fora dos muros da cidade, com certeza a situação para eles ainda era pior. E eles disseram entre si o seguinte: se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Se nós tentarmos entrar na cidade, nós também morreremos. Vamos fazer o seguinte: vamos até o acampamento dos sírios e vamos ver o que nos acontece, porque nós estamos destinados à morte mesmo. Então, nós não temos nada a perder. Vamos até os sírios. E se nós chegarmos lá e eles nos matarem, certamente nós morreremos. De toda forma, nós não temos nada a perder. Nós morreremos, certamente. E aqueles homens, então, movidos pela fome e sem nenhuma esperança, sem nenhum ânimo, mas movidos pelo desespero, foram então em direção ao acampamento dos sírios. E o texto bíblico fala que quando eles chegam lá, naquela mesma noite, eles encontram o acampamento totalmente desocupado, totalmente vazio. Isso porque naquela mesma noite os sírios partiram dali, eles foram embora. A Bíblia diz que pareceu aos ouvidos dos sírios que havia um grande exército chegando ao encalço deles. E eles pensaram, certamente o rei de Israel fez alguma aliança com outros reis
E esses reis agora, junto com Israel, estão vindo ao nosso encalço, ao nosso encontro, e nós perderemos as nossas vidas. E por essa razão, então, eles fogem, com uma pressa realmente, com pressa eles fogem, de tal forma que eles deixam ali tudo para trás. O texto bíblico prossegue dizendo que os leprosos, quando entraram, eles entraram em algumas tendas e, chegando ali, eles se fartaram da comida e pegaram alguns bens materiais, alguns bens preciosos, e depois de saciarem a sua fome, e depois de pegarem os bens que lhe fossem interessantes, eles conversaram entre si o seguinte: olha, o que está acontecendo aqui é uma coisa muito boa. E lá em Samaria o povo está com muita fome. O nosso povo, a nossa nação está perecendo de fome. E não é certo o que nós estamos fazendo, apenas nós usufruirmos dessas coisas boas, enquanto o nosso povo perece, enquanto o nosso povo morre. E se nós não formos até a cidade e avisarmos as bênçãos, avisarmos o que está acontecendo, certamente nós seremos castigados. E nos diz então a Bíblia Sagrada que eles foram até os portões da cidade de Samaria e contaram a novidade às sentinelas. Os sentinelas então, por sua vez, entraram no palácio, comentaram o que estava acontecendo, e a notícia ela correu solta dentro do palácio real, a tal ponto que chegou então aos ouvidos do rei de Israel. E nos fala ainda mais a palavra de Deus, que quando o rei de Israel soube daquela situação, ele reúne o seu conselho de guerra, toma ali algumas precauções, só que o rei, ele diz o seguinte: olha, eu não acredito que isso de fato esteja acontecendo, pois eu entendo que isto é uma armadilha, eu entendo que isto seja uma cilada para nós. Eles se afastaram do acampamento e eles sabem que nós estamos com muita fome, e o plano deles é o seguinte: quando nós chegarmos lá, achando que eles não estão, aí então eles estarão nos capturando e entrarão em nossa cidade, e nós então perderemos a batalha e eles vencerão essa peleja. Essa era a palavra do rei, era o pensamento do rei. Mas naquele ajuntamento de pessoas, naquele conselho de guerra, um dos conselheiros do rei se levanta e diz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui alguns homens, alguns soldados, e eles serão os nossos batedores, serão nossos espiões. Eles estarão indo à frente e checando de fato se essa informação procede, se isso é real. E o texto bíblico nos fala que então aqueles homens saíram e foram. E nos conta ainda a Bíblia Sagrada que enquanto aqueles homens estavam indo e estavam se aproximando, chegando próximo ao acampamento dos sírios, eles puderam constatar e foram verificando que os pertences dos sírios estavam jogados no caminho. Estavam ali alguns animais, estavam ali algumas roupas, estavam ali alguns objetos, estavam ali inclusive as armas dos soldados sírios, todas elas jogadas ao longo do caminho. Aqueles homens então retornam, voltam até Samaria e contam ao rei tudo o que estava acontecendo. E quando o povo de Israel fica sabendo dessas coisas, então o povo ele sai numa disparada muito grande. Eles desesperados, morrendo de fome, quando soube de uma notícia tão boa quanto essa, eles saem a todo vapor, eles saem correndo, eles saem a toda em direção ali ao acampamento dos sírios.
E enquanto eles fazem isso, nessa sua corrida desesperadora, eles acabaram então atropelando o oficial do rei que estava na porta, responsável pela porta de Samaria. Então aquele homem ele é atropelado e acaba morrendo atropelado por aquelas pessoas. Então ali a nação de Israel, o povo de Samaria, eles saciam com a sua fome, voltam para a cidade. A profecia do profeta Eliseu, ela acabou se cumprindo exatamente da forma e da maneira que ele havia profetizado, debaixo da direção e da unção do Espírito Santo de Deus. Durante aquele alvoroço, durante aquele desespero em direção ao acampamento dos sírios, o povo acabou pisoteando o oficial que o rei havia colocado como responsável do portão da cidade. Esse mesmo oficial que morreu pisoteado foi o mesmo homem que duvidou da palavra do profeta Eliseu. Ele disse o seguinte, quando o profeta havia dito que Deus estaria providenciando, que Deus estaria realmente dando solução àquela grande fome. Aquele homem então desmereceu a palavra do profeta, desmereceu a palavra de Deus, desmereceu o próprio Deus, afrontou o próprio Deus, porque ele disse: ainda que as janelas dos céus fossem abertas, não teria provisões, comida suficiente para esse povo. Então naquele momento o profeta Eliseu disse: olha, isso de fato vai acontecer, e você verá isso com seus próprios olhos, porém você não irá usufruir dessas bênçãos. E de fato, realmente a profecia, a palavra do profeta se cumpriu exatamente como o profeta havia falado. Aquele homem, aquele oficial, ele viu, ele contemplou, ele presenciou a providência divina, ele presenciou a resposta de Deus, mas porque foi incrédulo, porque afrontou o próprio Deus, ele não usufruiu, porque ele perdeu a sua vida, ele foi pisoteado pela multidão, e ele então não usufruiu porque foi incrédulo. Aquelas pessoas, aqueles que duvidam de Deus, eles verão com os olhos a ação de Deus, verão com os olhos as bênçãos de Deus, mas não desfrutarão de nenhuma bênção, pois eles têm duvidado do Deus Todo-Poderoso. Amado ouvinte da palavra de Deus, nós contemplamos aqui o cerco de Samaria, nós contemplamos aqui a fome grande neste povo, mas nós também contemplamos aqui Deus agindo em favor do seu povo, Deus agindo em favor da sua nação, Deus entrando com providência, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade. Deus permite a assolação, Deus permite os dias difíceis, Deus permite as calamidades para trazer o homem próximo a Ele, para que o homem venha até Deus novamente, para que o homem se arrependa do seu mal, para que o homem se arrependa do seu pecado. E quando o homem se arrepende, quando o homem se volta para Deus, Deus então exerce a sua bondade, exerce a sua misericórdia, Deus estende as suas mãos, Ele abre as janelas dos céus e abençoa o seu povo, abençoa a minha vida, abençoa a sua vida, abençoa as nossas vidas, assim como Ele fez com o povo de Israel durante o cerco da cidade de Samaria.
Deus então prometeu, Deus então falou, e quando Deus promete, Ele cumpre, quando Deus fala, Ele executa, porque Deus tem compromisso com a sua santa e poderosa palavra. Deus não mente, Deus não falha, Deus é fiel, aquilo que Ele promete, aquilo que Ele fala, Ele cumpre e executa. E é por essa razão que eu e você, quando ouvirmos a palavra de Deus, devemos aceitar a palavra de Deus, devemos ouvir a voz do Senhor e devemos receber com alegria, com satisfação e guardar no nosso coração a santa e poderosa palavra de Deus, porque Ele é fiel naquilo que Ele faz, assim como Ele foi fiel com o povo de Samaria, dando aquela grande provisão de mantimento, de comida, saciando com a fome do povo. Deus também pode saciar com a minha fome, pode saciar com a sua fome, e esta fome, seja ela em qual sentido for. Pode ser a fome tão somente física, mas pode ser a fome de justiça, pode ser a fome de outras coisas. Deus, Ele é o único que pode saciar a nossa fome, pode saciar a nossa sede, pode realmente fazer em nossas vidas o grande milagre, porque somente Ele é Deus Todo-Poderoso. Portanto, não faça como aquele oficial que não confiou, que não acreditou, que não confiou, mas que desmereceu o profeta, desmereceu a palavra de Deus. Porque quando nós somos incrédulos, quando nós não confiamos na palavra de Deus, certamente nós contemplaremos os feitos de Deus, mas nós não estaremos usufruindo. Muito pelo contrário, os males permanecerão sobre as nossas vidas, e esses males, eles aumentarão em proporções gigantescas em nossas vidas, a tal ponto que, se não for a misericórdia de Deus, poderemos perder até a nossa própria vida, como aquele oficial, como aquele homem incrédulo perdeu lá nas portas de Samaria. Não perca a tua bênção, mas confie no Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós nos vemos cercados pelos mais diversos problemas e as consequências são desastrosas para as nossas vidas. Lá na antiguidade, Samaria estava cercada, eles estavam com um grande problema, uma grande dificuldade. E pode ser que nos dias de hoje também nós, muitas vezes, nos vemos como se estivéssemos num cerco, estivéssemos num lugar fechado, e nós olhamos ao nosso derredor, olhamos, por todas as direções, e não conseguimos encontrar nenhuma solução. E as consequências muitas vezes elas são desastrosas, elas são danosas demais para as nossas vidas. Mas, se neste momento que nós nos encontrarmos numa situação como que se estivéssemos cercados, se nessa hora nós nos levantarmos e nós nos voltarmos para a presença de Deus e nos lançarmos nos braços do verdadeiro Deus, do Deus de Israel, todo e qualquer cerco que se localize ao nosso redor, em nossa vida, seja física, seja espiritual, seja financeira, todos estes cercos, todos esses problemas, todas essas dificuldades estarão batendo em retirada e nós iremos contemplar o livramento, o suprimento e a providência divina em nossas vidas e também em nossa família. Amado ouvinte da palavra de Deus, que você possa ser abençoado com esta palavra, que Deus continue agindo na sua vida, que Deus continue agindo no seu lar,
e que as bênçãos do Altíssimo estejam sobre você. Olha, você pode se sentir cercado, ou quem sabe de fato você está em algum tipo de cerco e você não vê realmente como se livrar disso. Você se vê sufocado por esse cerco, mas confie em Deus, volte-se para Deus, entregue-se ao Senhor, entregue-se a Deus, confie na palavra do Deus Todo-Poderoso e Deus, então, Ele entrará com providência, Ele virá até a sua presença, Ele vai abençoar a sua vida e Deus estará providenciando tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, Deus estará providenciando para a sua vida e Ele vai quebrar esse cerco. Ele vai eliminar essa opressão sobre a sua vida, porque você se voltou para Ele, você clamou a Ele, você pediu pela misericórdia dEle, e Deus então virá com certeza ao seu encontro para abençoar a sua vida. Portanto, confie em Deus, entregue a sua vida e a sua confiança seja única e inteiramente no Deus Todo-Poderoso. Que Deus realmente possa abençoar profundamente a sua vida e também a vida dos seus familiares. E nesse instante eu gostaria de orar em favor da sua vida e da sua família. Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te peço agora em nome de Jesus, abençoa este amado ouvinte da Tua Palavra, abençoa também, ó Deus, o seu lar, a sua família, os seus familiares, e que em nome de Jesus, ó Pai, se essas vidas, se elas estão cercadas, se existe um cerco sobre elas, meu Pai, coloca fim a esse cerco, quebra esse cerco, seja, Pai, esse cerco, Pai, na questão física, seja esse cerco na questão da saúde, seja esse cerco na questão financeira, seja esse cerco na questão espiritual, na questão emocional, não importa onde ele esteja, meu Deus, aniquila, elimina esse cerco, mas, ó Pai, que este ouvinte, que essa pessoa, Deus, possa voltar-se para Ti, possa buscar pela Tua presença, para ser completamente abençoado pelo Senhor. Supre, ó Pai, as necessidades desse ouvinte, abençoa o seu lar, abençoa a sua família. Deus, continua com essas vidas, é o que eu oro nesse instante, grato por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida e também de toda a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro, onde estaremos prosseguindo, falando sobre as maravilhas do nosso Deus, contidas em sua santa e gloriosa palavra. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.